Quantos estão com expectativas nessa noite? Digam amém aí, queridão. Feche seus olhos. Oh, Paizinho, como é bom estar nesse ambiente. Como é bom, Pai, perceber a Tua presença de maneira tão real e tão palpável nesse lugar. Como é bom saber que Teu Espírito Santo está fluindo nesse lugar. Assim foi no momento de intercessão, assim foi no momento do louvor. E eu creio, Senhor, que assim será também nesse momento tão especial que é o momento da palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito fluindo aqui nessa noite, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com a Tua igreja, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Traga, Senhor, clareza a cada um de nós, entendimento, Pai, de propósito, para que nós somos chamados, por que nós estamos aqui, Senhor. Que traga a cada um de nós o entendimento, Deus, daquilo que o Senhor tem como propósito para a Tua igreja, nessa terra, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pai, eu oro em nome de Jesus para que os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais sejam abertos mediante a revelação dessa palavra em nome de Jesus. E por meio dessa palavra, Pai, ao chegar ao nosso coração, eu declaro nunca mais seremos os mesmos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a Tua palavra mudando a nossa mentalidade, a Tua palavra mudando áreas da nossa vida, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, trazendo em cada um de nós, ó Deus, o propósito pela qual ela está sendo liberada. E eu declaro nessa noite em nome de Jesus que ao tempo que essa palavra estiver sendo ministrada, pessoas estarão sendo curadas nessa noite em nome de Jesus, pessoas transformadas nessa noite em nome de Jesus, uma nova unção vindo sobre a vida dessas pessoas nessa noite, em nome de Jesus, de forma, Pai, que saiamos daqui muito melhores do que entramos, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos creem nessa palavra de oração? Diga amém e dê um aplauso para Jesus aí, querido. Glória a Deus. Hoje pela manhã já tivemos um culto aqui muito poderoso, foi muito top de manhã, tivemos um culto muito abençoado pela manhã, né? E Deus nos direcionou para que a gente compartilhasse essa palavra, né? Normalmente nós estamos fazendo aqui, né? 2 ministrações, de manhã um pastor, à noite é outro, a gente vai revezando aqui, graças a Deus pelos nossos ministros, né? Homens que têm realmente sido bênção de Deus para a nossa vida, então, e excepcionalmente hoje o Senhor me deu essa direção para ministrar a mesma palavra, né? Domingo de manhã e agora à noite. Então o que você vai ouvir agora, algumas pessoas já ouviram pela manhã, e se você quiser ainda ser reforçado nisso daí, essa mensagem da manhã estará no Spotify ainda essa semana, acredito que segunda ou terça-feira essa mensagem já está no Spotify, essa da manhã e agora da noite está no YouTube, tá ok? Ainda essa semana também essa mensagem sobe para o YouTube, você pode compartilhar ela, porque é uma palavra muito pontual, é uma palavra muito, muito, muito pontual mesmo. Eu quero que você pegue tudo nessa noite, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor quer compartilhar com você, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é um tema muito peculiar para o momento que nós estamos vivendo hoje. O tema da mensagem hoje é: eu amo a igreja. Você pode dizer um amém aí? Amém. Diga assim: eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Diga mais uma vez: eu amo a igreja. Eu amo a igreja. E por que ela é peculiar? Porque nós estamos vivendo um tempo, né, em que as pessoas elas não querem mais esse ambiente. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas querem viver a independência, né, espiritual. Não, pastor, não preciso estar na igreja, não. Eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu e Deus estamos juntos, né? E essa mentalidade ela tem crescido muito no nosso meio, sobretudo depois da pandemia, né? A pandemia trouxe uma facilidade para muitas pessoas que podem agora, né, serem ministradas na sua casa, no conforto do seu lar. Então você vai lá, liga lá o celularzinho, puxa a coberta, enrola para o lado, não tem ninguém te atrapalhando, não tem criança gritando, não tem ninguém que você não gosta, afinal de contas você está sozinho ali, tem uns até olhando para o espelho e não acha raiva ainda, mas tudo bem, né? Ele é o problema, então ele fica com raiva dele mesmo, então enfim. Mas não tem ninguém, aí a pessoa está top demais. E uma mensagem como essa, ela vem confrontar justamente esse tempo. Então é uma mensagem para fortalecer a sua fé, é uma mensagem para fundamentar você, é uma mensagem para fazer você, né, ter ainda mais argumento para você falar com pessoas que estão pensando dessa maneira, né? Existem 2 tipos de pessoas que estão muito basados nesse comportamento. Primeiro são jovens, né? Os jovens estão muito, né, vivendo um evangelho superficial e querem viver um evangelho de comodidade, né? Eu não preciso me envolver tanto, eu não preciso ser tudo isso não preciso ser bitolado como uns são não, né? E o outro grupo de pessoas são pessoas que muitas vezes elas se feriram com pessoas e culpam a igreja por isso, quando a igreja não tem nada a ver.
Não é porque você se feriu com pessoas, irmão, que a igreja agora não é importante, que a igreja não é algo precioso para a tua vida. Eu amo a igreja independente das pessoas. Você está aqui? Aleluia. Diga assim, eu amo a igreja. Independente das pessoas. Você às vezes se relaciona com uma pessoa que ela tem uma deficiência, né? E aí de repente você conversa com ela, tem uma amizade com ela, tem um carinho, cria um relacionamento. De repente você sabe que ela tem um problema, uma deficiência. Tem lá alguma coisa, um desajuste lá no corpo, né? E você identifica uma deficiência em uma parte do corpo. Você descarta o relacionamento porque uma parte do corpo, ou um membro do corpo daquela pessoa tem uma deficiência, sim ou não? Se você faz isso, você é muito mal. O problema é que tem pessoas descartando a igreja, que é o corpo de Cristo, por causa de algum membro que não está legal. E aí ele descarta a igreja, ele descarta o corpo. Mas a igreja ela é perfeita, aleluia. As pessoas são imperfeitas, mas a igreja é perfeita. Parece meio incoerente isso, né? Mas você vai ver na palavra que esse é o propósito do Evangelho. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, eu quero trazer para você a introdução e o entendimento do que é igreja. Quando você vai estudar um pouquinho sobre essa palavra igreja, você vai perceber que a igreja ela não nasceu, né, esse termo igreja, ela não nasceu na época de Jesus. Jesus quando disse para Pedro, esta é a minha igreja, você é Pedro, uma pequena pedra, né? E sobre essa revelação, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Jesus não estava falando de algo que ele estava inaugurando ali, numa perspectiva do nome em si. Jesus estava fazendo uma correlação com o significado que é a palavra igreja, que em grego significa eclésia. A palavra eclésia significa chamados para fora. E por que esse termo? 400 anos aproximadamente antes de Jesus, mais precisamente em Atenas, na Grécia, se estabeleceu a democracia, a primeira democracia da história. Então lá em Atenas, na Grécia, se estabeleceu a primeira cultura de governo como democracia. E ali aqueles homens que faziam? Traziam pessoas, pega isso daqui para você entender. Traziam pessoas para fora, chamavam pessoas da Grécia, homens nascidos de pais gregos atenienses, com mais de 30 anos, e chamavam esses homens para fora, e traziam ele para as praças públicas, para definirem a respeito do futuro da Grécia, ou de Atenas. E ali se formava uma eclésia. Aquela reunião que era feita em praça pública com essas pessoas, que eram de origem grega, filhos de pais gregos, maiores de idades, responsáveis, saíam de suas casas, e iam para as praças para debaterem assuntos cotidianos, assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia de Atenas, da Grécia. Ali então se estabeleceu a democracia, né? Com relação ao povo tomando decisões a respeito do futuro da nação, ou do país, ou da cidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Então ali, 400 anos antes de Jesus, foi estabelecida a eclésia. Isso era uma eclésia, isso era uma igreja. Não tem nada a ver com aquilo que você está pensando hoje. 400 anos depois, em João capítulo 14, Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, o que é que estão dizendo a respeito de mim? O que os homens estão dizendo a respeito de mim? Aí os discípulos, olha, um estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outro está dizendo que o Senhor é um dos profetas, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, de bate-pronto, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está aqui? E a Bíblia diz que Jesus, ao ouvir aquela palavra, disse, bendito seja você, bem-aventurado foi você, Pedro, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou essa preciosidade. E eu te digo que você é Pedro, uma pequena pedra, Petrus, uma pequena pedra, a palavra Pedro ali é Petrus, uma pequena pedra. E sobre esta pedra, ou essa petra, essa rocha, sobre essa revelação, qual é a revelação? Que você é o Filho de Deus. Sobre essa revelação, eu vou edificar agora a minha eclésia. Eu vou chamar para fora homens que têm uma aliança comigo e que vão tratar a respeito das coisas do meu reino, para que o reino cresça e avance mais e mais. Você está entendendo o que Jesus disse? E quando os gregos faziam isso, olha que interessante. Lá atrás, a ideia qual que era? Trazer esses homens que eram gregos de nascença, que tinham um DNA, que tinham uma identidade a respeito à Grécia, e trazendo esses homens agora, eles selecionavam os homens mais influentes daquela região,
pegavam os homens de maior influência em determinadas áreas, preparavam eles e agora enviavam esses homens para irem para as regiões que a Grécia queria tomar, queriam conquistar, e mandavam esses homens na frente para que esses homens, ao chegarem lá, fossem agora disseminando a ideia da cultura grega. E eles entravam na política, entravam na educação, entravam em todas as áreas, em todos os meios, e começavam a disseminar a ideia da cultura grega em outro país. De forma que quando a Grécia fosse atacar aquele país, fosse muito mais fácil de implantar o seu sistema de governo. Quem está entendendo? É por isso que a Bíblia diz que agora você é o embaixador do reino. Você foi chamado por Ele para fazer parte do corpo, para agora implantar nessa terra, uma terra que não é tua. Você vai ser arrebatado e voltar para a tua casa. Você acabou de cantar aqui. Você está aqui de passagem e como eclésia, como igreja de Jesus, você está aqui para viver os princípios do reino, de forma que pessoas sejam alcançadas pelos princípios do reino de Deus. E quando Ele chegar, vai encontrar um povo preparado para ser arrebatado e voltar com Ele, em nome de Jesus. Quem está entendendo o que é uma igreja? Talvez você frustrou-se com pessoas. Você se frustrou com algumas coisinhas e isso te afastou da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui hoje. E essa é uma noite muito especial, assim como foi pela manhã, para resgatar em você o verdadeiro motivo de ser igreja para essa geração. Quem está pegando a palavra aí, diga amém. Mateus 16, 18, eu concluo aqui dizendo essa primeira parte: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querida, a igreja, a eclésia dos gregos caiu, Grécia não subsistiu. Depois da Grécia veio o Império Romano e começou a crescer, e a estratégia era a mesma. Roma também tinha suas eclésias, também tinha suas culturas, também tinha suas ideias, mas Roma também caiu. A verdade é que a igreja se levantou há 2000 anos atrás, e apesar de tantas perseguições, e de tantas afrontas, e de tantas situações para tentar destruí-la, depois de 2000 anos, ela continua firme, prevalecendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Você não está aqui, meu irmão, debaixo de uma ideologia humana. Você não está aqui debaixo de um pensamento humano. Você não está aqui debaixo da ciência. Você não está aqui debaixo da verdade, da relatividade da verdade. O que é verdade para mim não é verdade para você, não, meu irmão. Você está aqui conectado a algo que tem 2000 anos de existência e até hoje ela continua prevalecendo. E nem tem inferno, não tem diabo, não tem homem, não tem nada capaz de parar aquilo que Cristo estabeleceu há 2000 anos atrás. E ela segue triunfante, aguardando o grande dia que ela será coroada, quando Cristo vier nos buscar e estaremos eternamente com Ele. Você faz parte disso, querido. Você faz parte disso, querido. Você faz parte disso, querido. Oh, querido, em nome de Jesus, pegue isso, você faz parte disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Então deixa eu te dizer uma coisa, você é membro desse corpo, você é membro dessa igreja. Antes de você ser membro da Relevante, você é membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Agora quer ver um negócio só? Não, pastor, eu não preciso de igreja. Não. O que você me disse se você encontrar uma pessoa amputada? Você encontra uma pessoa que ela não tem um membro do corpo, ela não tem um pé, ou ela não tem uma mão. Você descarta ela, sim ou não? É óbvio que não. Mas se você encontra um pé sem um corpo, se você encontra uma mão sem um braço, aí ficou estranho, sim ou não? Meu Deus do céu, o que é isso? Sai. Porque um corpo sem um membro continua sendo um corpo. Agora um membro sem um corpo, ele tem que ser descartado. Você está entendendo porque você precisa da igreja, precisa estar conectado à igreja? Quem está entendendo, diga amém. Romanos capítulo 12, versículo 4 diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia! Então quero que você pegue essa palavra nessa noite, meu irmão, entendendo que o Senhor está ressignificando coisas dentro de você. Fazer você entender que você não está em uma organização simplesmente. Você não está em uma estrutura eclesiástica simplesmente.
Você está em uma parte do corpo que se move de uma forma diferente de outros membros que se movem de outra forma. Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo nessa terra. Fazemos parte da igreja de Cristo nessa terra. A visão de reino não tem a ver com placas, querido, tem a ver com o corpo. É por isso que não há crise de identidade em você se relacionar com uma pessoa que pertence a um outro ministério, a outra placa denominacional, porque há um entendimento claro que ele é o braço e você é o pé, ele é o olho, você é a boca, mas todos nós fazemos parte de um corpo que é perfeito, que é Cristo. E quando você traz para um contexto mais próximo, mais íntimo, da mesma forma, você tem características que eu tenho características que você não tem, mas quando nós nos unimos, nos tornamos perfeitos diante de Deus, aleluia. Quem está pegando a palavra, diga amém. Por que eu devo congregar? Vamos lá para a palavra, Hebreus capítulo 10, versículo 25, abra comigo por favor aí, eu vou ler aqui na NVI, se você não tem, vai estar aqui no telão. Por que eu devo congregar, pastor? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então quer dizer que lá naquela época, o escritor aos Hebreus está dizendo, já tem uns desigrejados por aí já. Já tem uns desviados por aí já, não fica igual a eles não. Não deixe de congregar. Está comigo, irmão? Mas encorajem-nos uns aos outros. E aqui eu começo a entender o porquê que eu devo congregar. Porque sozinho eu não consigo encorajar nem ser encorajado. Mas é num ambiente de igreja que eu vou conseguir encorajar e ser encorajado. É num ambiente de igreja que eu tenho a consciência que eu nunca estou sozinho. Você está comigo, irmão? É num ambiente de igreja que eu sei que eu posso, ainda que ter algumas dificuldades, alguns pontos diferentes, pensamentos diferentes, mas eu sei que tem pessoas que estão prontas para me ajudar, para me servir, e eu também preciso estar pronto para isso. O problema é que muitas vezes, por muitas vezes, a religião ensinou você que a igreja é um lugar de você receber. Você vem para a igreja para quê? Para receber. Você está lascado, você vem para dar uma ajeitada na vida financeira. Você está com o casamento enroscado, você vem para acertar o casamento. Você está com um problema de saúde, você vem para ser curado. Você está com uma dificuldade em alguma área da tua vida, você vem procurando uma resposta para você. Isso não é errado. O errado é você continuar aqui desse jeito. Porque você vem, entende a palavra, entende a graça, entende o favor de Deus sobre a tua vida, e agora você não está movendo. O Evangelho faz com que você agora não se mova em função de si mesmo. O Evangelho é capaz de fazer você entender que você está aqui por causa de alguém. Você está aqui, irmão? E a igreja agora é um lugar onde você vai encorajar um ao outro. Eu preciso estar na igreja, porque aqui é o lugar onde eu vou ser encorajado e onde eu vou encorajar um ao outro. Eu vou encorajar o outro, melhor dizendo. Segunda coisa, porque eu preciso congregar, Atos capítulo 2, e aqui realmente é a base da mensagem que eu quero estabelecer com você hoje. Atos capítulo 2, vai comigo lá, a igreja primitiva, a igreja nascendo, né? E diga-se de passagem, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui poucas vezes, né? É bom a gente entender isso. De manhã eu nem dei tanta ênfase nisso, mas agora eu vou dar essa ênfase, né? Agora à noite. É bom você entender, né? Que nós precisamos nos relacionarmos com Deus na perspectiva de igreja. Muitas pessoas se relacionam com Deus na perspectiva de Israel. E por que eu não posso me relacionar com Deus na perspectiva de Israel? Porque Israel é o povo da promessa, o povo escolhido de Deus. Você está comigo? Mas a igreja são os filhos de Deus. Você está comigo? Eu não sei se você quer ser povo ou quer ser filho, irmão. Eu quero ser filho. Tem alguém que quer ser filho aqui? E quando você entende de maneira muito clara essa divisão na palavra, né? Você vai ver que existem princípios, muitos princípios poderosos na antiga aliança, que podem sim afetar a sua vida, mas não se compara ao que Deus tem para você como igreja. Você está aqui, irmão? E a igreja, ela começa a estabelecer a partir de Cristo. Antes de Jesus não tem igreja. O que tem é o povo da promessa. Jesus veio para o que era seu, falando do seu reino. Mas os seus, falando dos judeus, não receberam. Mas o versículo diz que, mas a todos quanto o receberam, tem alguém que recebeu Jesus aqui? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia. Isso é um privilégio para nós que somos igreja. É por isso que você precisa entender a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus na perspectiva de igreja. Você está aqui, irmão? Em Atos capítulo 2, de fato, é a igreja nascendo.
Depois dessa revelação que Deus diz para Pedro, que Jesus diz para Pedro, a respeito da igreja que ele estabelecer, agora Pedro, os discípulos, passam por um processo, né? E aí eles passam pelo processo onde Cristo é crucificado, e tudo isso vai acontecendo, a partir da crucificação, agora Jesus ressurge, né? Ressuscita, apresenta-se para os discípulos, apresenta para Pedro, para os discípulos e para Pedro, e diz para eles, olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. E eles vão para Jerusalém, em Atos capítulo 2, eles recebem de fato aquilo que Jesus havia falado como promessa, que é o poder, a descida do Espírito Santo sobre eles, e eles começam agora cheios do Espírito Santo, falarem em novas línguas, e agora avivados por essa presença poderosa que está habitando dentro deles, e de passagem, algo exclusivo da nova aliança. Na antiga aliança ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro, você está comigo, amém? Só na nova aliança que você vai ter essa percepção, ou essa perspectiva de o Espírito Santo habitando dentro de você. Aqui há uma revelação poderosa, é por isso que você precisa vir agora na aula da Escola da Fé, e você vai entender a grandeza disso, o que é o Espírito Santo habitando em você, o que é ser guiado por esse Espírito. Na antiga aliança isso era impossível, querido. Todos os homens separados de Deus por causa do pecado de Adão, tinham um espírito caído, e por causa do pecado o Espírito Santo não se relacionava com o homem na intensidade que se relaciona hoje. Você é um privilegiado, você é filho de Deus, você é membro do corpo, e o Espírito Santo habita dentro de você, aleluia. E tem pessoas vivendo uma vida como se isso fosse algo assim descartável. Não tem nada a ver. Não, você está perdendo de viver o melhor nessa terra. O Espírito Santo está aí, irmão, querendo alinhar o seu GPS para que você seja guiado por ele todo o tempo. Vem para a aula, terça-feira, você não pode perder. Mas o contexto é o seguinte aqui, Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro havia feito uma pregação, logo depois de ter curado aquele paralítico na porta do templo. Você lembra disso? Capítulo 3, capítulo 2 ali, Pedro está ali. E aí a Bíblia diz que agora Pedro... Depois disso daí, as pessoas vão em direção a Pedro, e Pedro agora é confrontado naquilo que ele está fazendo, e a Bíblia diz que quando Pedro começa a pregar a palavra, e prega com muita ousadia, no capítulo 2, versículo 37, diz, quando ouviram a respeito daquilo que Pedro estava falando, desculpa, eu me equivoquei aqui, capítulo 2, Pedro está pregando com relação ao descido do Espírito Santo. Os homens passaram ali, viram Pedro e os apóstolos cheios do Espírito Santo e começaram a caçoar dele, e começaram a rir deles, e Pedro se levanta ali e fala a respeito do que estava acontecendo, né? Atos 3, que vai falar a respeito do paralítico na porta do templo. E aí Pedro, quando está ali sendo confrontado com relação àquilo que está acontecendo, Pedro se levanta na ousadia do Espírito e começa a pregar a respeito daquilo que estava acontecendo, pregar a respeito do Cristo que havia sido crucificado. E a Bíblia diz que quando Pedro acaba de pregar, no capítulo 2, versículo 37, diz assim, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Diga, corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, querido, por que eu preciso congregar? Porque é aqui nesse lugar que você vai ser confrontado por uma palavra. É aqui nesse lugar que você vai ser confrontado por uma revelação. E isso vai trazer peso para o teu coração, ao ponto de você dizer, e agora, o que eu faço? Eu não sei você, irmão, mas os cultos mais abençoados são aqueles cultos que nós saímos daqui refletindo sobre as decisões que nós precisamos tomar. Os cultos mais abençoados não são aqueles que você vem e o céu desce, você sobe, aquele fogo, aquela unção, tudo isso é maravilhoso, irmão. Mas o verdadeiro culto que faz com que você saia daqui refletindo, peraí, eu preciso mudar áreas da minha vida. Você sai com o coração apertado por causa daquela palavra. Meu irmão, quando você diz assim, o que eu vou fazer agora? Eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu te dizer uma coisa, na tua casa você não tem isso. Porque na tua casa, você vai lá no YouTube e fala assim, eu preciso de uma mensagem para 7 passos para sair da dívida. Aí você ouve uma mensagem. 5 passos para mudar meu casamento. Você ouve lá a mensagem. Como entender o meu chamado ministerial? E você vai procurando só aquilo que você quer. Aqui é o lugar que você ouve o que você precisa. Aleluia. Na sua casa você ouve o que quer, aqui você ouve o que precisa. Na sua casa você ouve o que você quer, aqui você ouve o que o papai quer. Aleluia. É aqui que você é confrontado em algumas coisas, você sai assim, peraí, eu tenho que mudar de vida. É aqui nesse lugar. É aqui nesse lugar que você ouve palavras que levam você ao arrependimento, à renúncia. Evangelho que não leva a arrependimento, evangelho que não causa renúncia, não é evangelho, é coaching gospel. É motivacional. Oh, eu gosto dessa igreja, que eu não preciso mudar nada, continuo do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus, essa igreja tá boa. Eita, mano, isso não é evangelho.
Porque o evangelho é confrontador. O evangelho muda. O evangelho pega o homem que está na escória da sociedade, transforma ele, muda suas atitudes e leva ele a ser uma referência para sua casa, para sua família, para o ambiente de trabalho. E agora Cristo é revelado nele. O Rodrigo falou aqui um texto, Cristo em nós, a esperança da glória. Querido, o evangelho é isso. Eu e você nos relacionamos com alguém que quando vemos Cristo na vida dele, estamos dizendo, ele está vivendo o evangelho. Foi o tempo que a gente usava uma frase muito triste. E essa frase vem trazendo para nós a insignificância ou a irrelevância da igreja. E qual é a frase, pastor? Não olhe para mim não, porque eu estou cheio de falha. Olha para Jesus, porque Ele é perfeito. Aleluia. Quem já ouviu essa frase? Não olha para mim não, porque eu sou cheio de falha. Olha para Jesus, porque Ele é perfeito. Aleluia. Você já ouviu isso, sim ou não? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, sede os meus imitadores, assim como eu sou dele. Esse é o evangelho que causa um confronto. Esse é o evangelho que causa mudança na sua vida. E você precisa congregar, porque é aqui que você vai ouvir coisas que vão confrontar você e que vai tirar você de uma zona de conforto e vai levar você para cumprir um propósito. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Amém. Primeira coisa, você precisa ser confrontado em coisas que você precisa mudar. Ou seja, por que eu preciso congregar, pastor? Porque aqui é um lugar de salvação para a tua vida. E a palavra salvação aqui não é aquela palavra salvação, você sabe disso, para a vida eterna somente. A palavra salvação aqui no original é a palavra sozo. É a palavra que significa preservação, proteção, cura, prosperidade, todas as áreas da sua vida cuidada. A palavra salvação, para você entender aqui, a palavra sozo, é a mesma palavra que se usa, por exemplo, quando alguém está morrendo afogado e alguém joga uma boia para ele. Está comigo, irmão? Então chegou sozo para ele, chegou salvação para ele, estava morrendo afogado. Alguém chegou e jogou uma boia. Pega aí, mano. Peguei, aleluia. Chegou salvação para ele. A palavra salvação significa socorro bem presente. Aleluia, é aqui que você tem isso, irmão. É aqui que você tem um socorro bem presente na hora da angústia. É aqui que você tem um socorro bem presente na hora que você não sabe o que fazer. Porque a palavra vem e vai moldando você, vai tratando você e vai te levando para o lugar que Deus preparou para você. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Pastor, porque eu preciso congregar? Porque a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos ainda, no versículo 42. Antes da gente ir para lá, presta atenção aqui, versículo 39, volta um pouquinho aí. Pois a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos e para os que estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é um lugar onde vai chegar socorro para a tua vida, para os teus filhos, para a tua geração, para os filhos dos teus filhos e até para aqueles que ainda estão longe, mas você, a partir daqui, vai levar socorro para eles lá. Meu irmão, a igreja é o lugar onde seus filhos serão ensinados. A igreja é o lugar onde você será ensinado. A igreja é o lugar onde seus filhos serão onde vai ser tirada a semente do diabo do coração deles e colocada a semente da palavra. É aqui que você vai ver seus filhos crescendo. É aqui que você vai ver seus filhos casando. É aqui que você vai ver seus filhos tendo filhos. É aqui que você vai ver toda a sua geração crescendo no relacionamento com Deus, vivendo o melhor de Deus nessa terra. É aqui nesse lugar, irmão. Não é na tua casa, isolado, não. É por isso que você precisa olhar para esse lugar e dizer assim: eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque eu sei que é o lugar onde eu vou receber, onde eu vou viver, onde eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, mas é também onde os meus filhos serão, onde a minha descendência será, onde os meus amigos serão. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque a promessa não é só para você, é para os seus filhos e é para todos aqueles que ainda estão longe. Aleluia. E com muitas outras palavras advertiam e insistiam com ele: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia foram um acréscimo de quase ou cerca de 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Uma única pregação. 3.000 pessoas foram agregadas à igreja. Agora pense comigo, irmão. Da noite para o dia, numa pregação, 3.000 pessoas chegam aqui. Aleluia!
Quem se alegra com essa palavra, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, bênção, aleluia. Você vai sentar onde? Vamos sentar em cima do outro? Da noite pro dia, numa pregação, 3.000 pessoas. Como é que a gente vai para recepcionar esse povo tudo? Aonde que a gente põe departamento infantil? Cadê as crianças? Você está aqui, irmão? Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Estacionamento, como é que faz? 3.000 pessoas da noite pro dia. Só que não parou não, na segunda pregação foram quase 5.000. Em pouco tempo, a igreja primitiva estava com mais de 10.000 membros, em pouco tempo. Quem está preparado para um crescimento extraordinário aí? Mas quero que você entenda isso, só vai acontecer, meu irmão, se você amar a igreja de Cristo. Se você entender que você é um fator fundamental para que isso aconteça. Se você entender que você é o instrumento que Deus quer usar para que tudo isso aconteça. Congregando, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Querido, há 2 anos atrás, nós éramos apenas algumas pessoas reunidas na casa da minha irmã, lá no bairro do Entre Rios. 2 anos atrás. 2 anos e meio. Em passados 2 anos nós estamos aqui. Com mais de 300 pessoas, certamente. Não vamos exagerar no número aqui, não vamos fazer o evangelástico, né? O evangelástico ele sempre puxa para cima. Mais de 300 pessoas, certamente. Indo para um lugar com capacidade para 650 pessoas. Você está comigo, irmão? 2 cultos ao domingo. Nós estamos preparados para receber 1.300 pessoas. Amém? Isso para quê? Para que Cristo seja revelado ao maior número de pessoas possível. Para que pessoas sejam libertas das garras do diabo. Para que pessoas sejam libertas da religiosidade. Para que pessoas sejam transformadas. Para que casamentos sejam restaurados. Para que pessoas sejam livres das drogas, da prostituição, do vício, de toda a desgraça que tem ceifado a humanidade. Para declarar que Jesus é o Senhor e que Ele está voltando. Nós não queremos uma grande igreja para dizer, olha a minha igreja como é que é bonita, olha a minha igreja como é que é linda. Não, irmão, tudo isso não é nada perto do propósito. O propósito é revelar Cristo. Mas se você não amar isso, o propósito não vai se cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Igreja é isso, irmão. O que acontece na igreja, porque eu devo congregar? Porque é um lugar de salvação, você está aqui? Mas também é um lugar de crescimento, aleluia. Diga igreja, é um lugar de crescimento. O texto está dizendo que a igreja nasceu nesse contexto de um avanço muito grande. Mas o capítulo 2, no versículo 42, diz que esse povo estava perseverando ou se dedicando ao ensino dos apóstolos. Isso fala da importância de estar congregando para que você cresça. Deus levantou homens e mulheres para serem canais para a tua vida. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, todos eles para a edificação da igreja. O que Deus colocou aqui na terra como homens capacitados e ungidos por Ele é para que você cresça. Pode ouvir um amém, irmão? Aí você simplesmente despreza isso, não precisa de igreja não, fica em casa mesmo. Deus levanta homens nessa geração com um chamado claro. Para quê? Para edificar você, para fazer você crescer, para levar você a amadurecer na fé, para você crescer espiritualmente. Igreja é um lugar que você cresce espiritualmente, você cresce pessoalmente, você cresce intelectualmente. Você está comigo? Foi-se o tempo, irmão, que igreja era um lugar de gente ignorante. A mídia quer trazer de toda forma que a igreja é um lugar de gente ignorante, que não sabe de nada. São um bando de gente boba, fica lá dando glória a Deus, aleluia. Né? Com aquela imagem de pessoas que são menos, ou que não conhecem, literalmente ignorantes no contexto de não conhecer. Mas se você vai para a igreja hoje, irmão, são homens e mulheres que entenderam, que amadureceram, que cresceram. E eu digo mais, a igreja tem um papel, especialmente a nós, de trazer a você um ambiente para que você cresça em todas as áreas, inclusive na intelectual. O que nós estamos fazendo? A Casa Relevante é um projeto quê? Simplesmente para dar oportunidade para pessoas se desenvolverem pessoalmente e intelectualmente. Meu irmão, você vai fazer um curso de inglês sem pagar R$1. Você vai fazer um espanhol sem pagar R$1. Você vai se capacitar para uma vaga de emprego, você vai se capacitar para um ambiente, porque a igreja está fornecendo para você um ambiente onde você vai crescer intelectualmente. Você está aqui, irmão? A igreja está aqui para fazer você viver isso. Porém, muito mais do que isso, você ser o canal de Deus para que isso aconteça. As pessoas que estão fazendo parte desse projeto, todos eles são membros da nossa igreja.
Com exceção de 2 irmãos, né, que nós fizemos o convite, que são de outros ministérios e que se colocaram à disposição para ajudar a gente aqui. Mas todos os outros são psicólogos, são coaches, são pessoas que vão treinar intelectualmente pessoas e capacitá-los para uma vida melhor, crescendo intelectualmente. Você está comigo? A igreja tem esse papel. Porque aqui, quando você persevera naquilo que está sendo ensinado, você cresce, aleluia. Você precisa congregar para crescer, crescer pessoalmente, crescer no seu relacionamento interpessoal, aprender a conviver com os diferentes. Pode dizer um amém aí, aleluia. Nós estávamos falando esses dias, nós estávamos indo para Taubaté, eu, Bruno e Cassiano, a gente estava conversando, querido, se a nossa galera, se a nossa juventude, cadê os jovens aqui, adolescentes? Levanta a mão aí, pega essa palavra em nome de Jesus, querido, se vocês entenderem o que está sendo oferecido para você, e se você mergulhar naquilo que está sendo oferecido para você, se prepare, vocês serão homens e mulheres de destaque nessa geração. Porque aqui, meu irmão, você vai aprender sobre honra, você vai aprender sobre disciplina, você vai aprender sobre respeitar a autoridade, você vai aprender submissão, você vai aprender valores que está escasso aí fora. E a igreja tem o papel de trazer para você esse crescimento. Eu amo a igreja porque é na igreja, irmão, que eu vou crescer, é na igreja que eu vou melhorar, é na igreja que eu vou prosperar, é na igreja que eu vou aprender tanto nas coisas espirituais quanto nas materiais. Quem está entendendo, diga amém. É na igreja que eu vou aprender a respeito das coisas espirituais e estarei pronto para responder, conforme diz o apóstolo Pedro, com mansidão, qual é a razão da minha fé. Aí você cresce espiritualmente, você amadurece na sua fé, você aprende a lidar com as diferenças. É na igreja. É na igreja que você aprende a viver uma vida de forma que você agora viva e deixe um legado para essa geração. A igreja primitiva perseverava no ensino. Por isso que nós temos a escola da fé, né, pastor Júlio? A gente se dedica tanto, se esmera tanto na escola da fé, porque é um lugar que você vai aprender, irmão, você vai crescer. Não é um cursinho, não, irmão, é uma escola para a sua vida. Como é que é o nome daquele negócio que dá no osso assim mesmo, igual tutano mesmo, para fazer você crescer mesmo, entendeu? É um negócio assim bom mesmo, que faz você crescer na sua identidade, quem você é em Deus, crescer na sua maturidade espiritual e fazer você entender que o Evangelho não é sobre você, mas é através de você que Cristo será revelado para essa geração. E agora você não vive em função de si mesmo, você vive para revelar o Cristo que morreu, que se entregou por você, aleluia. Está na hora de você parar de vir para a igreja com a sua mão estendida assim, pastor, ore por mim, ai pastor, eu preciso de uma bênção, ai pastor, eu preciso de um milagre, e vir para a igreja com as suas mãos levantadas, porque a bênção já está sobre você. Você não é aquele que vai correr atrás da bênção, você tem uma identidade de Cristo na tua vida, que você é o abençoador, aleluia. A escola da fé vai fazer você entender isso, e você vai crescendo. É por isso que eu amo a igreja, aleluia. Diga, eu amo a igreja. Aleluia. Versículo 42, a Bíblia diz que eles se dedicavam na comunhão. Versículo 44, e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles se mantinham unidos. Há uma diferença entre unidade e unicidade. Unicidade é todo mundo igualzinho, todo mundo do mesmo jeitinho, fazendo as mesmas coisas. Unidade são pessoas diferentes se movendo pelo mesmo propósito. Você está aqui? Deus chamou para andar em unidade, não unicidade. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Mas quando nós nos ajuntamos, nós nos completamos e nos tornamos a igreja de Cristo. É na igreja que você consegue olhar para o teu irmão, e ver que muitas vezes ele tem alguma deficiência, alguma falha, alguma coisa que tem que ser mudada ali, mas ele tem qualidades e tem atitudes boas que você pode somar com as suas e junto vocês crescerem para a glória de Deus. A Bíblia diz que eles se dedicavam à comunhão. Se dedicar à comunhão é ser intencional. É ser intencional, a palavra é essa mesmo, é você fazer de propósito. É você olhar para o teu irmão e falar para ele assim, meu irmão, olha, glória a Deus pela tua vida, aleluia. Eu te amo em nome de Jesus, diga que fez pela fé, aleluia. Porque eu sei, irmãos, que tem pessoas que estão num processo. Que estão ainda vivendo na carnalidade. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, você vai ver quais são as obras da carne. E são pessoas que estão andando na fofoca, em tantas coisas erradas que fazem parte ainda do velho homem, estão andando lá, já nasceram de novo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, finalzinho do capítulo 2 e o comecinho do capítulo 3, ele diz isso. A respeito de pessoas que nasceram de novo, mas ainda estão andando na carnalidade. Paulo chama ele de carnal. Eu sei que tem pessoas que ainda não conseguiram se desvencilhar disso tudo.
E você prova a tua maturidade espiritual quando você consegue conviver com Ele, sabendo que Ele está num processo e não descarta Ele. Você está aqui, irmão? Isso é igreja, irmão. Ai, pastor, eu não me dou com fulano, me dou com esse campo, porque é tudo complicado. Inclusive você, queridão. Inclusive você. Porque se você fosse muito bom mesmo, você tinha capacidade de lidar com eles. Porque, irmão, você prova que você é bom, não é andando com bom. Você prova que é bom quando você está no meio de um monte de gente ruim e se destaca. Aí você prova que você é diferente. Porque ser bom no meio de bom faz diferença. Você está aqui? Agora você prova que você é uma pessoa diferenciada quando tem pessoas falando mal de você, criticando você. E mesmo assim você continua amando, porque foi assim que Jesus fez. Pastor, isso é impossível. Eu não consigo. Então, porque eu entendo. Quem está aqui? Eu entendo. Aleluia. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, irmãos, mas é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Grave isso, irmão. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Se você está procurando uma igreja perfeita para congregar, irmão, se você achar, por favor, não entre lá. Você vai estragar ela. Em nome de Jesus, atrapalha não. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas a igreja é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Tem alguém que está sendo aperfeiçoado aqui? Tem alguém que está melhor do que ontem? E amanhã você vai estar melhor do que hoje? Principalmente depois dessa palavra, amém? Glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor aí, querido? Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 10. Olha só o que Paulo diz aqui. Dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É só na igreja, irmão, que você aprende essas coisas. Porque lá no mundo, falar um negócio desse, você é louco, até parece mesmo. Até parece que eu vou fazer um negócio desse. Eu vou honrar mais ele do que a mim. Irmão, lá é cada um por si, Deus por todos. Sim ou não? Sim ou não, gente? Lá fora do mundo é assim, pastor José? Cada um por si, Deus por todos. Que se lasca, eu vou tirar o meu aqui, e se sobrar, lá, quer nem saber não. Eu vou ver o meu lado. Mas a Bíblia diz que não. É na igreja que você aprende um princípio poderoso. Honrar aos outros mais do que a si mesmo. Aleluia. É na igreja que você aprende que quem está do teu lado tem mais valor do que você. Meu Deus, como assim, pastor? Vamos para Jesus? Filipenses capítulo 2, mesmo sendo como dois. Coloque por favor Filipenses capítulo 2. Não vou lembrar os versículos agora. Coloca do primeiro em diante, a gente vai achar ele já aí. Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo isso, né? Ele vai dizer, nada façam por ambição egoísta. Isso é cristianismo, irmão. Nada faça por ambição egoísta, ou por vaidade. Eita glória, diga amém, pelo amor de Deus. Mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Só o Senhor com essas ideias mesmo, pastor. Então, é porque a igreja é para isso. Se isso daqui não está familiarizado para você, é porque você não está dentro. Porque se você está dentro, você sabe que isso daqui é o nosso alvo. Quem está aqui, diga amém. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros, não da vida dos outros. Você está comigo, irmão? E tem uns irmãos que cuidam bem da vida dos outros. Mas a Bíblia fala que vai cuidar dos interesses, ou seja, o que é bom para você? Opa, deixa eu te ajudar. Continue. Seja a atitude de vocês a mesma. Não sou eu que estou falando, não, irmão, é Bíblia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez você fale assim, pastor, essa palavra é dura demais. Mas é por isso que você precisa congregar, porque se você estivesse na tua casa, você não estava ouvindo essas verdades. E são essas verdades que te fazem mais parecido com Jesus. São essas verdades que fazem com que as pessoas, ao se relacionarem com você, se tornem mais apaixonadas por Ele. Se você não estiver vivendo essa vida com esse propósito, irmão, você está perdendo tempo.
se a tua vida não revela o teu mestre, se a tua vida não revela aquele que morreu por você, se a tua vida não é uma cópia de Jesus nessa terra, o que é que você está fazendo aqui? Paulo diz, para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Meu irmão, se eu morrer, aleluia, chegou minha hora, vamos embora, desfrutar de tudo aquilo que está preparado para mim, amém? Amém? E se eu viver? Eu vou viver para Ele. Gálatas 2:20, Paulo dizendo novamente, agora já não sou eu quem vivo, é Cristo que está vivendo em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo para a glória daquele que me amou e que se entregou por mim. É tudo para Ele, porque por Ele, para Ele, por causa dEle, são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle são todas as coisas, por meio dEle são todas as coisas, e para Ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo, meu irmão. Ai, pastor, eu não estou na igreja porque eu fiquei chateado com fulano, fiquei chateado com Beltrano. Meu irmão, não foi ele que morreu na cruz por você. Quem morreu foi Jesus. Você está chateado com o irmão e por isso você não está vindo na igreja? Deixa eu dizer uma coisa, quem está chateado com você é o pai. Que o pai diz assim, eu dei o meu melhor para você, e por causa daquele pessoazinha lá que está num processo ainda, você me abandonou. Não, irmão. Oh, aleluia. Hoje é uma noite que o Espírito Santo está trazendo você para mais perto dele. Quem está pegando a palavra aí? Diga, eu amo a igreja. Por que eu amo a igreja, pastor? Porque a igreja é um ambiente de salvação, de crescimento, de comunhão, de relacionamento. A igreja é um lugar de servir. Aleluia. A igreja é um lugar de cuidar. Aleluia. Atos capítulo 2... versículo 42 ainda, a Bíblia diz que eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos, se dedicavam na comunhão e se dedicavam no partir do pão. Aleluia! Diga, partir do pão. O que é a partir do pão? Aquilo que é meu, eu posso dividir com você. Aquilo que eu tenho, eu te dou. O que de graça recebei, de graça dai. Irmão, você precisa da igreja, você precisa congregar, porque é aqui que você vai praticar o evangelho, é aqui que você vai praticar o cristianismo, o dar sem esperar nada em troca, servir sem esperar nada em troca. Quem está pegando a palavra, diga amém. Aprender a praticar um princípio do cristianismo poderoso, é aqui na igreja que você vai aprender a amar e servir. Porque o cristianismo não é sobre você, irmão. A partir do momento que você aceitou a Cristo, entendeu a palavra, viveu a revelação, agora você começa a crescer, a amadurecer, e você entende que agora você é alguém que foi alistado para o exército de Cristo, e tem uma missão, amar e servir, e deixar Cristo ser revelado através de você. Olha o que a palavra de Deus diz, querido. A Bíblia diz que todos os dias, versículo 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Veja, um coração genuíno. A igreja cresceu nesse ambiente, irmão. A igreja cresceu num ambiente de dar, não de receber. A igreja cresceu num propósito de servir e não de ser servido. Você está comigo, irmão? Compartilhando o que eu tenho eu te dou. Você precisa entender que você precisa congregar, porque é aqui que você vai ver um cristianismo verdadeiro, servindo um ao outro. O que é que você tem, pastor? Eu não tenho nada. Não, você tem sim, você tem tempo. Você tem a sua vida. Você tem um abraço que você pode dar em alguém que precisa. Você tem um sorriso que você pode dar para alguém que precisa. Você tem alguém, talvez um recurso que você pode ajudar alguém que precisa. Você tem uma palavra dentro de você. Você tem um espírito de vida fluindo de você. Ei, querido, quanto mais você busca na fonte, mais você tem para dar. Quem está aqui, diga amém. Ei, você tem coisas poderosas de Deus sendo geradas em você para que você dê. Porque o evangelho é sobre dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é sobre dar, o Evangelho não é sobre ter, o Evangelho não é sobre receber. Pastor, mas o senhor prega aqui que nós podemos ter tudo, que nós podemos prosperar. Sim, meu irmão, isso é a cereja do bolo, não é o propósito original, não é o propósito principal. Tudo isso é uma consequência. Agora deixa eu dizer uma coisa, cristianismo sem amor é só mais uma religião, irmão. Talvez você aprendeu um cristianismo, um evangelho que não fala de amor, onde você é o centro. Você vem na igreja para buscar a sua bênção. Você vem na igreja para buscar Deus porque você precisa da salvação. Você vem na igreja porque você precisa do milagre. Você vem na igreja porque você... Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é o complexo. Oh meu Deus, fugiu a palavra agora. É o que completa, é a consequência. Quem está aqui pegando a palavra, diga amém. Da mesma forma que amar sem doar é só interesse. Da mesma forma que não existe um evangelho sem amor, também não existe um amor sem doação. Sem doar algo, sem doar tempo, sem doar sua vida, sem doar seus recursos, sem doar o que você tem. Evangelho é sobre doar. Diga comigo, evangelho é sobre doar. Porque o verdadeiro amor doa. Doa seu tempo, doa seu talento, doa sua vida, doa sua atenção, doa seus recursos, porque você sabe que através disso pessoas serão alcançadas. Evangelho é sobre doar. Agora quer ver que interessante? Não tem como falar de amor se você não fala de doação. Se você ama, você doa. Eu aprendi uma coisa interessante, irmão, que o amor não faz conta. Diga comigo, amor não faz conta. Tudo que você faz para alguém e depois de uma certa discussão você vai assim, você lembra aquele dia que eu fiz aquilo para você? Isso não é amor, isso é interesse. Se você deu alguma coisa, nunca cobre o que você deu, porque isso não é amor, isso é interesse. Faça o que você fizer, para quem quer que seja, mas nunca tenha interesse no que você está fazendo, porque isso não é amor. Sabia que você pode doar coisas sem amar? Mas é impossível você amar sem doar. Você pode até doar coisas sem amar. Tá, o guarda-roupa está cheio. Vou tirar as coisas que vou doar. Para quem quer? Sei lá, vou doar. Mas é diferente você ver uma pessoa que está precisando porque você ama. Peraí, deixa eu pegar aqui no meu guarda-roupa e dar. Está entendendo? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode doar tudo que você tem para os pobres e mesmo assim não demonstrar amor. Por quê, pastor? Porque o amor verdadeiro ele é paciente. O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Tem pessoas religiosas que doam com a intenção ou com o propósito de uma vida eterna. Eles acreditam que a salvação está atrelada às boas obras. Então eu pratico as boas obras, porque por meio das minhas boas obras eu vou alcançar a salvação. Isso não é amor, isso é interesse. Você está fazendo para receber algo de troca. Você está aqui? O verdadeiro amor faz sem esperar nada em troca. Diga, o amor verdadeiro não faz relatório. Vou anotar para você tudo que eu estou te dando aqui, viu? Ó, quem aqui é pai, quem é mãe? Você bota num caderno lá tudo que você está doando para o seu filho. Porque esse mês eu comprei uma calça para você, paguei escola, porque um dia você vai estudar e você vai me devolver cada centavo. Tem alguém maluco que faz isso? O verdadeiro amor não faz relatório. Então você faz porque você ama. Você doa porque você ama. Igreja é isso, irmão. Não tem como você falar que ama a igreja se não doa por ela. Não tem como você falar que ama Jesus e a sua vida é só sua. A minha vida não é minha mais. A minha vida é dele. Ele faz de mim o que ele quiser. Ele me manda para onde quiser. E eu estou aqui para ouvir a sua voz. Aleluia. Irmão, é aqui que você vai ouvir uma palavra como essa, que vai alinhar o verdadeiro cristianismo, que não tem nada a ver com aquilo que talvez você aprendeu ao longo da sua vida.
É nesse lugar que eu aprendo o verdadeiro sentido da palavra amor. A igreja é um lugar de você cuidar e ser cuidado, amar e ser amado, servir e ser servido. E para finalizar, eu pedi para o pessoal da música subir aqui já. Porque eu preciso congregar. Vamos repassar aqui rapidinho. Eu preciso congregar, eu preciso estar numa igreja. Eu preciso estar amando a igreja. Porque a igreja é um lugar de salvação, igreja é um lugar de crescimento, igreja é um lugar de comunhão, igreja é um lugar de serviço. E diga-se de passagem, nós começamos uma campanha aí para voluntariado, vocês viram aí? Entrou ali, ó, passe ali no finalzinho, se você quer, aleluia, pegou a palavra já, aleluia, amém, glória a Deus. Tem que fazer alguma coisa, peraí, o que eu vou fazer? Vai lá no voluntariado ali, procura o Vinícius e a Keila, a gente tem um standzinho ali, coloque seu nome lá, para servir em alguma área da igreja. Tem várias áreas da igreja, irmão. Nós estamos preparando para um prédio novo, não é isso? Amém? Nós vamos ter mais pessoas lá, nós vamos precisar de mais pessoas servindo. Amém, querido? Em várias áreas da igreja, na música, na mídia, na transmissão, né, no voluntariado, departamento infantil, né, tem várias áreas que você pode servir. Ai, pastor, mas não tem paciência com criança. Eu também não tenho, irmão. Estou brincando, eu tenho sim, glória a Deus. Aleluia. Amém? As professoras têm que sair ali com os cabelos tudo arrepiados assim, mas são uma bênção, aleluia. Sabe, no recepção, estacionamento, um abraço seu na recepção pode curar pessoas, irmão. Um sorriso seu pode fazer a vida dele, o ambiente dele mudar. Uma palavra de seja bem-vindo, um bom culto, pode mudar a vida de uma pessoa. Você entende isso, irmão? Nós vimos um testemunho aqui do irmão Beto esses dias aqui, ó, que no começo, quando ele vinha aqui, ele não lembrava de nada que ele ouvia. A única coisa que ele lembrava era do abraço que o irmão dava lá no estacionamento dele. Lá no estacionamento do abraço que o irmão dava lá nele. Nos primeiros cultos ele vinha lembrando do abraço do irmão lá no estacionamento. Ele não lembrava da mensagem, mas lembrava do abraço. O seu abraço pode curar pessoas. Meu Deus, isso é poderoso demais. Ai, pastor, eu lá 25 anos atrás, eu me envolvi com uma igreja, fiquei tão frustrado, tão chateado. Irmão, você está num outro tempo. Você está num outro lugar. Uma outra visão. Uma outra igreja. Ei, vira a página. Sai de lá, sai de trás. Papai já te tirou de lá. A maior prova que ele quer algo novo para a tua vida, que ele trouxe você para um ambiente novo. Quem pode testemunhar do que eu estou falando aqui, que você está num ambiente novo? Que você está numa casa nova. E essa casa é uma bênção, aleluia. Você pode testemunhar com isso, querido. Dá um aplauso bem forte para Jesus aí. Oh, aleluia! Hoje de manhã no DI ensinamos sobre isso. Estou impactado. Falamos o mês todo sobre salvação, que cura. Hoje fiz um treinamento com os juniores para fazermos o evangelismo com as crianças. Ensinei como abordar uma criança, o que muito me chamou a atenção. Uma criança, Mateus Gouveia, me falou: tia, preciso pescar almas. Seu filho está lá ouvindo a minha mensagem, você está ouvindo aqui, meu. Isso é poderoso demais. E a gente não combinou nada. A gente não combinou nada. Mas o Espírito Santo está movendo coisas aqui, irmão. Hoje eu recebi uma ligação de um pastor de Avaré. Semana passada nós fomos para Irati. Levar essa palavra lá. E logo nós vamos ter a Relevante Irati. Você está querendo comigo aí? Hoje o irmão de Avaré ligou, que está acompanhando a gente, seguindo a gente. Falou assim: pastor, nós precisamos conversar. Amanhã eu vou te ligar, se eu tenho tempo, pode ligar. Pastor, estou vendo o que Deus está fazendo aí. Eu preciso conversar com o senhor. Querido, e tem pessoas que falam: pastor, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Meu irmão, eu só estou olhando para o livro de Atos e querendo ser a igreja que Jesus nos ensinou a ser. Revelando Jesus em tudo que a gente faz. Enquanto tem muitas pessoas criticando, falando um monte de besteira da gente, a gente só está falando de Jesus. Continue falando da gente enquanto a gente fala de Jesus. Você está comigo, irmão? Oh, querido. Por que você precisa congregar? Sabe por que você precisa congregar? Olha o que diz o texto. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam também às orações. Versículo 43 diz que todos eles estavam cheios de temor. Essa palavra hoje vai trazer um certo temor para a tua vida. Não vai trazer medo, não. Mas vai fazer você ter responsabilidade com o papel que você está ocupando nesse tempo. Vai fazer você entender que você é membro de algo tão relevante para esta geração. Você não é só membro da igreja relevante, você é membro do corpo de Cristo.
E é por isso que você deve assumir essa responsabilidade. O Senhor está chamando você para fora, sair da tua zona de conforto e vir congregar, e vir trabalhar na igreja, e vir servir o teu irmão, e viver o evangelho verdadeiro de Jesus, onde você não é o centro, onde Ele é o centro. Irmão, João capítulo 14, a Bíblia diz que os discípulos estão lá reunidos, dá tempo, os discípulos estão lá reunidos, e a Bíblia diz que agora Jesus chega no meio deles, finalzinho do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tira a sua capa, coloca de lado, coloca uma toalha na cintura, dobra o seu joelho e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem é que está lavando os pés dos discípulos? Quem é que está lavando os pés dos discípulos? Jesus. O Rei do Universo. Aquele que João diz no capítulo 1 que Ele era o princípio. E no princípio, o verbo era Deus, e Ele estava com Deus. É Ele que estava no princípio. E mesmo João diz que sem Ele, nada do que se fez se faria ou foi feito. O mesmo que criou todas as coisas, é aquele que agora está dobrado os seus joelhos diante dos seus discípulos, homens imperfeitos, homens falhos. E diz-se de passagem, quem está ali? Pedro. Quem está ali? Judas. E Jesus, conhecendo o coração deles, estava ali servindo eles. E deixa eu te dizer uma coisa para você entender o contexto maior. Naquela época existiam 3 tipos de escravos. Existia um escravo que trabalhava na casa do Senhor e ele acabava usufruindo de tudo aquilo que seu Senhor tinha. Era um nível de escravo. Era escravo, mas tinha acesso às coisas do seu Senhor. Ele trabalhava dentro da casa. Tinha um segundo nível de escravo, que era um nível mais baixo um pouquinho, que não tinha acesso às coisas do seu Senhor, mas trabalhava na casa do seu Senhor, trabalhava na roça, trabalhava na lida, trabalhava em coisas do dia a dia, produtivo. E tinha um terceiro nível de escravo, que era conhecido como um escravo indiferente ou invisível, que tudo que era serviço ruim era para ele. E de quem era a função de lavar os pés dos patrões? Do escravo invisível. O Rei de toda a glória se despiu da sua glória e foi no nível mais baixo, como um escravo invisível, para dizer: olha, se eu estou fazendo, vocês devem fazer também. Quando Pedro disse: não, no meu pé você não vai lavar não. Não, o meu você não vai lavar não. Não, estou com chulé hoje, não lavei. Não. Pedro disse: não, você não vai lavar meus pés. Pedro não estava preocupado com os pés. Pedro estava preocupado que ele ia ver o mestre fazendo e ele ia ter que fazer também. Quando Pedro disse assim: Jesus, não, o senhor não vai morrer não, o senhor não vai morrer não. Eu disse: eu estou indo para a cruz. Não, Pedro, não, o senhor não vai não. Arreda de mim, Satanás. Você está tentando impedir o propósito de Deus? Pedro não estava preocupado com a vida de Jesus, Pedro estava preocupado com a vida dele, porque ele ia ver o mestre dele fazendo e ele ia ter que fazer também. Mas depois a unção vem sobre ele, o Espírito Santo vem sobre ele, o coração dele é renovado, você está comigo? E agora Pedro, diante dessa identidade de Cristo, agora vai caminhando para o mesmo caminho de Cristo. Jesus morreu crucificado, diz a tradição que Pedro morreu crucificado, porém de cabeça para baixo. Porque quando você entende o princípio do Evangelho, irmão, você não quer nada além daquilo que o seu Senhor viveu. Eu sei que esse evangelho não dá ibope, irmão, mas esse evangelho que transforma. Eu sei que esse evangelho não anima muitas pessoas, mas esse evangelho que traz transformação, que traz identidade de Cristo. Pastor, mas aquela parte boa que o senhor sempre prega do evangelho, isso é a consequência, queridão. Diga comigo, consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Uma vez que você está vivendo o evangelho verdadeiro, você tem fé o suficiente para crer que o Senhor está acrescentando na tua vida. Você não vai precisar nem ficar pedindo mais, você só vai agradecer. Aleluia! E a Bíblia diz no versículo 43 que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por os apóstolos. Você está entendendo que os sinais e as maravilhas estão lá no final? Está entendendo, irmão? Depois de tudo que os discípulos viveram,
Por que eu preciso congregar? Porque a igreja também é um ambiente do sobrenatural, é um ambiente espiritual, é um ambiente da unção coletiva, é o lugar onde a glória de Deus vem, o sobrenatural acontece, é nesse lugar que milagres acontecem, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, é nesse lugar que o Senhor muda o teu coração, muda a tua mentalidade, uma frase que você ouve, um pensamento que você ouve, um texto que você ouve, muda o seu entendimento sobre o cristianismo, e agora a sua vida é transformada a partir de agora. Tem alguém que foi transformado por essa palavra aqui? Tem alguém que foi impactado por essa palavra aqui? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga, eu amo a igreja. Diga, eu amo a igreja. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz Jesus: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio. Eu estou no meio. Há uma unção coletiva, querido, que se move sobre nós. Quando nós nos reunimos no nome dele, ele se manifesta em nosso meio. Oh, querido, creia nisso. Você precisa congregar, sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, o outro uma palavra de instrução, o outro uma palavra de revelação, o outro uma palavra em línguas e uma interpretação, e tudo isso seja feito para a edificação da igreja. É só nesse ambiente, irmão, que você tem palavras para te edificar, para fazer você crescer. Diga, eu amo a igreja. Diga, eu amo a igreja. Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e ali ali, no lugar da comunhão, no lugar da unidade, onde a igreja se une, ali o Senhor ordena a sua bênção. É, querido, é aqui o lugar que você vai encontrar palavras de vida. É aqui nesse lugar que você vai viver o sobrenatural. É aqui nesse lugar que você vai crescer espiritualmente. É aqui nesse lugar que você vai servir com alegria. É aqui nesse lugar que você vai ver vidas restauradas. É aqui que você vai ver a sua família sendo cuidada. É aqui nesse lugar, irmão, que você vai ver pessoas sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. A igreja de Cristo foi criada para que nós possamos crescer. A igreja foi estabelecida para que nós cresçamos. Ser a igreja é lidar com as adversidades e com as diferenças dos nossos irmãos, e mesmo assim entender que nós estamos no melhor lugar para se estar. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Hoje você está melhor que ontem, amanhã você vai estar melhor que hoje. E eu sei que você já está melhor hoje do que antes de você começar esse culto. Quantos estão recebendo essa palavra, digam amém. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que, Salmo 122, o salmista Davi, mesmo sem ter nascido de novo, o que ele diz lá? Alegrei-me, alegrei-me quando me disseram, vamos tomar um açaí. É isso que ele diz, não? Alegrei quando me disseram, vamos dar um rolê na praça. É isso que ele disse, não? Alegrei-me quando me disseram, vamos no shopping, vamos para a praia. Não, irmão. Mais vale um dia nos teus atos do que em qualquer outra parte 1000. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, aleluia! É porque é ali, irmão, que os nossos pés são firmados na rocha. É ali que nós crescemos, é ali que nós amadurecemos, é ali que nós vivemos o evangelho verdadeiro de Jesus. É aqui que nós nos preparamos para sair como um exército de homens e mulheres, para derramar sobre a vida de pessoas aquilo que você está cheio. É aqui que nós nos enchemos da palavra, para derramar por onde nós passamos o amor, a generosidade, a graça de Deus. Ah, querido, o Senhor está te preparando para algo grande. Oh, o Senhor está te preparando para algo grande. Hoje é uma noite para você voltar ao projeto original. Você pode ter desistido dele, mas ele não desistiu de você. Levante suas mãos e adora ele. Adora ele, diga eu amo a igreja.